O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 1 de setembro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque hoje é semi-quarta e amanhã, quarta-feira, é o dia em que eu estarei lá, sim, estarei para comer aquela deliciosa feijoada com uma réstia mágica de coentro por cima. Sim, dito isso, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí. Hoje é dia 1 ou primeiro, fica ao critério de cada um, de setembro de 2026, dia do aniversário do Corinthians. Assim, o Corinthians hoje faz 116 anos. Meu timão, hein, meu? Aqui, ó. Bacana, hein? Esse aqui é o almanaque do timão de Celso Dário Zelt. Pelas estrelas você vê que ele está desatualizado. E aqui do lado tem uma curiosidade. Ele era da Placar, sim. A finada revista Placar. E vou tratar de algo hoje que não é o futebol, o esporte, futebol, porque também tem trocentos canais que tratam dessa besteira. Besteira, mamá? Sim. Sim. Futebol é uma besteira. Como diz um amigo meu, é brincadeira de criança. Um monte de gente paga uma fortuna, até se mata para ver marmanjo correndo atrás de bola, para ver marmanjo fazendo brincadeira de criança. Mas, mamá, você vai falar do Corinthians? Sim, vou dentro da questão signo, significado, significante. Eu vou tratar da minha relação com a marca Corinthians. Claro que a minha relação do Corinthians esteve, durante um período da minha vida, intermediada pelo futebol. Quando eu tinha tempo para perder, eu perdia tempo assistindo jogo de futebol. Hoje, como eu não tenho mais tempo para perder, até porque minha barba avisa que meu tempo está terminando neste plano, como eu não disponho mais disso, eu não perco tempo com besteira. Mas hoje eu vou tratar de algo que muita gente faz sem saber o porquê, sem saber a origem, saber a razão. Como diria o
professor Girafales, o motivo, a razão e a circunstância, lembra? Que é cultuar São Jorge, sim. Muita gente que eu conheço até cultua São Jorge sem saber o porquê, sem saber a história de São Jorge, quem foi São Jorge, ou por que São Jorge está ligado ao Corinthians. Isso aqui é um livro, ó, chama São Jorge, Arquétipo, Santo e Orixá, de Maria Augusta Machado. Esse livro aqui eu já tratei dele em alguns momentos. Muita gente até associa o São Jorge do Corinthians com Ogum, lá da Macumba. Diretamente não tem nada a ver, indiretamente tem tudo a ver, porque São Jorge e Ogum são a mesma figura. Eu, como explicado nesse livro, eu já falei para vocês em outros momentos, cada um chegou, a lenda de São Jorge chegou aqui no Brasil por duas vias. Uma pela Europa, mantendo o seu nome original, e outra pela África, através daquela mudança. O som foi mudando, até virou Ogum. Jorge virou Ogum, não sei como, em algum momento dentro da África, e as lendas se encontraram aqui. Se trata da mesma figura. São Jorge da Capadócia. E trataremos dele, conversaremos mais a respeito da questão São Jorge Corinthians na sequência. Em 6 de março de 2014, no site da editora Redentorista, publicado foi o artigo alcunhado de Por que se celebra a festa do padroeiro? Lendo-se que a palavra padroeiro vem do latim patronus, que significa defensor, protetor, e deriva de pater, pai. Ou seja, padroeiro ou patrono nada mais é que um santo da Igreja Católica que cuida e intercede, sublinhe a palavra intercede, de forma especial por uma determinada localidade. Sublinhe localidade. Sendo que o padroeiro de uma religião é instituído pela igreja ou por um grupo de fiéis que testemunham as graças recebidas pela intercessão, sublinhe, intercessão dele. Quando ele fala que padroeiro de uma religião, vê que não fala especificamente a Igreja Católica, porque a Igreja Católica se apropriou muito malandramente dessa questão do padroeiro. Mas, se uma determinada região, uma religião predomina, as entidades do panteão daquela religião podem ser os padroeiros dela, ok? Não há uma obrigatoriedade de ser da Igreja Católica, é isso que eu estou dizendo. Mas a Igreja Católica pulou na frente. Eu cheguei na frente. Porém, é preciso ressaltar que o padroeiro não resulta de uma crendice popular, mas é um santo adotado mediante testemunhos das graças alcançadas. Pode ser um santo ou santa canonizado pela Igreja Católica ou até mesmo a Santíssima Virgem Maria através de um título. Também podemos ter como padroeiros a Sagrada Família e os santos arcanjos e anjos da guarda. Assim sendo, o padroeiro é um sinal, sublime sinal, da presença de Deus que tudo realiza para o nosso bem e salvação. Para um melhor entendimento sobre a ação de um santo, assista ao programa Dom Orione, cujo link está na descrição. Sim, quando eu pedi para sublinhar intercessão, intercede e sinal, é disso que eu estou tratando neste programa, da ação de um santo. Porque a graça, ela é oriunda não do santo, mas da luz de Deus, da luz de Alcantário, o Buda primordial. Ela desce. Como sempre, a pessoa que carece de uma graça, ela está debaixo das nuvens negras do mal, o que esta entidade faz? Esse santo, anjo, o que ele faz? Ele desvia a luz sai de Deus, ele desvia, ele refrata a luz para o crente, aquele que necessita da graça. Ok? É isso que ele faz, isso que eu estou explicando neste programa. E a coisa é um pouco mais ampla, mas aqui não é o palco adequado. Esse programa não é o palco adequado para tratar disso. Eu tratei no programa do Orione e em outros programas. Aí os assista que você terá uma explicação um pouco mais pormenorizada da coisa. Voltando, doravante,
Em 23 de abril de 2018, no Medium, publicado foi o artigo cunhado de o Dia de São Jorge, santo padroeiro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Lembre-se que o dia 23 de abril é o dia de São Jorge. Ora que, segundo a tradição, o santo, atenção, que era um tribuno militar romano do exército do imperador Diocleciano, teria sido morto pelo comandante do império no ano de 303. Sim, segundo uma das lendas, ele teria se recusado a caçar os cristãos e Diocleciano teria, no ano de 303, teria mandado acabar com ele. Ademais, São Jorge é santo padroeiro em diversas partes do mundo, tanto de países como estados, regiões e cidades. Inglaterra, Portugal, Geórgia, Lituânia, Sérvia, Montenegro, Etiópia, Catalunha, Londres, Barcelona, Gênova, Reggio Calabria, Ferrara, Friburgo, Moscou e Beirute são lugares que veneram o lendário santo que tem uma relação especial com o Corinthians. Até a cidade de Barcelona, se você olhar o distintivo do Barcelona, tem lá a Cruz de São Jorge, sim, que é a bandeira da Inglaterra, que é aquela bandeira branca com uma cruz vermelha dentro, aquela é a Cruz de São Jorge. Você vê que ele está ligado aos maiores times do mundo, Barcelona, Corinthians. Você não vê a Cruz de São Jorge em outros times aí. Nada contra, né? Mas quem pode, pode. Todavia, a região em que se encontra hoje o Parque São Jorge, atenção, agora começa o ponto que eu quero pegar. Todavia, a região em que hoje se encontra o Parque São Jorge, à margem do rio Tietê, antigamente, tinha a forma de uma baía muito similar à Baía de São Jorge, em Beirute, a capital do Líbano. Sim, Beirute tem uma baía, a St. George's Bay, procure depois no Google aí, você verá. Não tem nada a ver atualmente, mas antigamente eles tinham um desenho muito similar. E, graças à semelhança, Naguib Salem e Assad Abdallah, então donos do terreno da futura sede alvinegra, batizaram o local com o nome do santo. Pô, mamá, mas você falou da localidade, não tem nada a ver, foi só uma coincidência? Aparentemente sim, mas mais para frente vocês vão ver que não. Daqui a pouco. Não tenha pressa. Em 4 de abril de 2024, no site oficial do Corinthians, publicado foi o artigo de autoria de Cláudio Vilas Boas, alcunhado de Corinthians e São Jorge, tradição e história que vão além da fé. Lendo-se que o primeiro contato do Corinthians com o Parque São Jorge, então conhecido como Fazenda São Jorge, por isso que se chama hoje o estado do Corinthians de Fazendinha, Fazenda São Jorge foi em partida válida pelo campeonato de 1923, o campeonato paulista de 1923 que o Corinthians venceu, na qual o Corinthians venceu o Sírio Esporte Clube pelo placar de 1-0. O certo seria 0-1. Por quê? Na época, o Sírio Esporte Clube, que foi desativado, não existe mais, em 1935, mandava o jogo na Fazenda São Jorge dos primos libaneses. E como ele era o mandante, 0-1. Nota: em 1920, Naguib Salem construiu uma mansão, o Palacete Naguib Salem, na Avenida Paulista. Uma propriedade que, em 1970, após a sua morte, foi vendida à Fiesp. Nota da nota. Se por alguma desconhecida ou conhecida razão você está com a percepção de que o mundo é pequeno, isso não é mera coincidência. Porque a realidade, com seus inumeráveis multiversos, é imensurável. Apenas há um pareamento cósmico. Para um esclarecimento, assista aos programas Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, Tabuleiro Kármico, e Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, Kengo Kyo
Sutra da Guirlanda de Flores, cujos links estão na descrição. Sim, vamos lá. O prédio da Fiesp é onde tem o Teatro Popular do SESI. Quantas pessoas você não conheceu nesse Teatro Popular que eram corintianos, que frequentavam o Corinthians? Mas isso é coincidência? Olha, eu conheci o meu amigo Wilton da Moca, o Teatro Popular do SESI. Nós frequentávamos a Fazendinha, assistíamos jogos sem nos conhecer. Muito antes, ele corintiano, eu corintiano. Depois fomos lá até juntos assistir um jogo do futebol feminino, do Campeonato Feminino, das Bravas. Pra você ter uma ideia. Então eu mostro isso. Não existe essa coisa da coincidência. Como em o Caibalion é dito, a lei de causa e efeito, a coincidência é aquilo que não foi padronizado, que não foi estudado. Isso, no caso, para acabar com a coincidência, precisaria fazer uma ciência comportamental. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a amizade entre as pessoas. Como é que surge a amizade? Por coisas que as pessoas têm em comum. Aí quando você vai se aproximando, você vê que você tem muito mais em comum com aquela pessoa do que um mero time de futebol, do que uma mera predileção por um teatro. As coisas vão muito mais além. Isso vem de outras vidas, gente. Por isso que as pessoas precisam entender. Não existe a coincidência. A gente precisa fazer uma questão de ciência comportamental. Você vai ver. Quantas pessoas você não conhece diariamente, quantas viram amigos seus e quantas não viram. Tem gente que você não tem nem o que conversar com aquela pessoa. Namorada, pessoa que se namora, você conhece uma mulher, de repente você começa a conhecer aquela mulher mais a fundo. Inicialmente é sexo, os dois têm uma atração sexual, já é alguma coisa, e depois a coisa começa a ampliar. É um negócio sensacional. O Naldo, meu amigo Naldo do bar, o Naldo é de Alagoas. Depois de frequentar o bar, nós descobrimos, pelo sobrenome, que ele era um primo distante da minha esposa. A minha esposa, o pai dela era de Alagoas. Pô, o mundo é pequeno? Não. Existe uma paridade vibracional, uma frequência em comum. Vou dar mais um exemplo para vocês aqui, ó. Outra nota. Em 1921, a Sade Abdala adquiriu uma mansão também na Avenida Paulista, do lado esquerdo, de onde hoje fica o MASP, ao lado da rua Plínio Figueiredo. E que, após a sua morte, rodou de mão em mão até ser adquirida pela Paulista Corporate. Ó, essa rua, esse lado esquerdo, falar lado esquerdo o pessoal fica meio arrepiado, não, é só de localidade, não de estupidez ideológica. Esse lado esquerdo do MASP, que é separado pela rua Plínio Figueiredo, onde fica o Paulista Corporate, lá do lado tem o quê? O prédio da Justiça Federal, onde meu pai trabalhou lá há muitos anos. Meu pai trabalhou. Eu frequentei, ele me levou várias vezes lá quando criança para conhecer. Meu pai trabalhou lá há muitos anos. Do outro lado tem o prédio da Fiesp, meu pai corintiano, ele que me pôs do Corinthians. Parece ele que me introduziu na questão do Corinthians. Meu pai trabalhou do lado, conheci meus amigos do Teatro Popular do SESI, fazendinha que nós frequentávamos. Do outro lado da rua tem o Baronesa de Arari, o prédio, o edifício Baronesa de Arari, que meu amigo Ricardo, que eu conheci através do Léo, que eu conheci no Teatro Popular do SESI, mora lá. Você vê como? Cara, meu, o mundo é pequeno? Não! Assista esses dois programas, o Tabuleiro Kármico e o Sutra da Guirlanda de Flores, vocês vão entender, meu. É tudo uma grande teia de aranha, tá tudo interligado energicamente. Isso não é gratuito. Isso não é gratuito. Quer ver? E no Teatro Popular do SESI, eu conheci a Denise. A Denise me falou que tinha um show de rock no Ibiramoto Ponte. Eu fui pro Ibiramoto Ponte, onde eu conheci a minha esposa lá. Depois nós mudamos para Santos e lá do lado apareceu o Naldo, que é o primo dela. Você vê como uma coisa é? Coincidência? Não existe coincidência. Você
Está tudo interligado, cara. Que coisa fantástica, hein, meu? Ademais, voltando, no site oficial do Corinthians, em 18 de agosto de 2020, publicado foi o artigo alcunhado de há 94 anos, Corinthians comprava terreno do Parque São Jorge. Lendo-se que o presidente em exercício, Ernesto Cassano, dirigiu-se ao 6º tabelião de notas de São Paulo para assinar a escritura da aquisição da primeira gleba do Parque São Jorge. Na tarde de 18 de agosto de 1926, o escrevente do cartório abriu o enorme e pesado livro número 2328 de capa preta, em que, na folha 59, era lavrado os termos do compromisso de venda e compra de uma área de 45 mil metros quadrados no bairro do Tatuapé. E o São Jorge também está nisso. Se a gente for pegar tudo que está ligado a São Jorge também e o Corinthians, você vai ver que quando esses libaneses deram o nome de São Jorge para aquele terreno, não foi gratuito. Não era só parecido. Tem todo um elo lógico e vibracional nisso. São teias que têm que ser percorridas. E aí eu deixo para você, que conheceu, que se tornou devoto de São Jorge através do Corinthians, quantas graças você não obteve por intercessão de São Jorge? Pensa em você. Eu já tive graças. Eu recebi graças por São Jorge. Se não fosse os dois libaneses darem o nome, eu não teria recebido a graça que eu recebi, e nem você. Por esse meio, talvez chegasse por outro meio, não sei. Eu não posso precisar isso. Mas vamos procurar entender. Está tudo energicamente interconectado. É uma grande teia de aranha. Onde cada cruzamento é um vaso comunicante que joga energia para cá, para lá e para lá. O negócio é fenomenal. Pensa aí. Esse é o pensamento que eu deixo para você, que passou a cultuar São Jorge por causa do Corinthians. Quantas coisas você não obteve por intercessão de São Jorge? Claro, a graça é sempre oriunda de Deus, mas ele fez a refração da graça de Deus para que atingisse você. Pensa aí. E por aí eu encerro este programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via direta, os meus livros, aqui, o link deles aqui, para você adquiri-lo. Aqui, ó, esse livro se chama A Máquina da Verdade, ó. Nele, menino veste azul e menina veste rosa. Pode dar para a criançada, que aqui tem muita coisa do Corinthians aqui também. Eu contei uma história dele em outro momento. Esse livro aqui é muito legal, cara. Aqui, ó. Tem coisa do Corinthians aqui. Aí tem o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Tá? Esse aqui via indireta. Por via direta, a arrecadação de fundos tem o Apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua contribuição, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link com letras de Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com o meu amigo Renato Pop. E vamos para os links do Orione, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, Tabuleiro Kármico, e Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, Kengokyo, Sutra da Guirlanda de Flores. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E os links do Cuesta no Getter e no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, próximo evento, atenção, Denilson, todos os carros, próximo evento. O grande conflito,
o culto do mistério eleusino, no sábado, dia 5 de setembro de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 5 de setembro de 2026, às 18 horas, o grande conflito, o culto do mistério eleusino. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!